Viva, o seu podcast sobre arte e livros, literatura, música, cinema, teatro, o que você quiser. Seja bem-vindo, a casa é sua. Vamos viajar nas asas do cinema? A chamada sétima arte surge na segunda metade do século XIX, com a invenção do primeiro projetor em 1864. Dos primeiros filmes mudos dos irmãos Lumière, com duração de poucos segundos a alguns minutos, até as obras dos grandes estúdios hoje, no século XXI, o cinema evoluiu muito graças à tecnologia e à criatividade de grandes artistas. A relação do cinema com as outras artes é muito produtiva. Desde o início do cinema, a música é parte fundamental dos enredos, de modo que grandes compositores nos legaram obras-primas. Também a literatura é importante nesse contexto, visto que serve de inspiração para notáveis adaptações, resultando nos grandes clássicos do cinema. Uma dessas grandes obras do cinema no século XX é o filme Os 10 Mandamentos, de 1956. Os 10 Mandamentos, então esse grande filme dos gêneros drama, ação e aventura, esse filme foi dirigido por Cecil B. DeMille, uma narrativa romanceada da vida de Moisés, o personagem bíblico encontrado no Rio Nilo até a chegada à Terra Prometida, passando pela fuga do Egito e a abertura do Mar Vermelho. É um grande épico, baseado na narrativa do livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento. Na Bíblia existe o registro de que Moisés foi conduzido a um monte, apenas contemplou a Terra Prometida e morreu em seguida, sendo sepultado por Deus lá naquele monte. Podemos destacar dois grandes atores desse filme. Claro, Charlton Heston, que interpretou Moisés. Charlton Heston, nome artístico de John Charles Carter. Charlton Heston nasceu em outubro de 1923 e morreu em abril de 2008. Um grande ator, chegou a ganhar o Oscar e se notabilizou por interpretar grandes épicos. Não só Moisés nos 10 Mandamentos, como Judá Ben-Hur no filme Ben-Hur. Interpretou Rodrigo Dias de Vivar no filme El Cid. E teve outros grandes personagens. Neste filme, o grande antagonista de Moisés é o faraó, né? O faraó Ramsés II, interpretado por Yul Brynner, grande Yul Brynner, ator russo, radicado nos Estados Unidos. Yul Brynner nasceu na Rússia em 1920 e morreu nos Estados Unidos em 1985. Também interpretou grandes personagens. A música dos 10 Mandamentos, esse tema que você ouviu na abertura do nosso podcast, que nós vamos ouvir daqui a pouco, é da autoria do grande compositor estadunidense Elmer Bernstein. Elmer Bernstein nasceu em Nova York em 4 de abril de 1922 e morreu na Califórnia em 18 de agosto de 2004. Um grande compositor de trilhas sonoras. Uma carreira que durou mais de 5 décadas, ele compôs alguns dos temas mais memoráveis da história do cinema, somando a mais de 150 trilhas sonoras. E aí, é claro, os 10 Mandamentos provavelmente sejam, a trilha dos 10 Mandamentos
seja a obra mais conhecida dele. Além dela também Os Caça-Fantasmas de 1984, a gente pode citar aí. Foi um grande compositor de música de cinema. E nós vamos ouvir agora, no nosso primeiro momento musical, o tema do filme Os Dez Mandamentos, de composição de Elmer Bernstein, para o filme Os Dez Mandamentos, de Cecil B. DeMille, 1956. And God said, "Let there be light."
and there was light. Sem dúvida, é difícil escolher grandes obras do cinema, grandes trilhas sonoras como estamos fazendo hoje. Mas eu vou tentar fazer esse recorte. Você que me ouve certamente deve ter as suas preferências. Talvez escolhesse outras obras, né? Outras melodias. Mas é isso aí. Uma dessas obras que também se tornou um clássico é A Pantera Cor-de-Rosa. O filme A Pantera Cor-de-Rosa é de 1963, uma comédia dirigida por Blake Edwards e interpretada, né, o seu protagonista, o grande personagem Inspetor Jacques Clouseau, interpretado por Peter Sellers, grande Peter Sellers, cantor, ator britânico, comediante, mais conhecido pelo público mundial por causa do personagem do Inspetor Clouseau, da Pantera Cor-de-Rosa de 1963. Esse personagem seria ainda revivido por Steve Martin em 2006 e 2009 nos filmes da Pantera Cor-de-Rosa 1 e 2, sendo que o de 2006 teve participação de Beyoncé, é mais recente. E quem é o grande compositor dessa inesquecível melodia da Pantera Cor-de-Rosa? Embora norte-americano, de origem italiana, Henry Mancini, nascido Enrico Nicola Mancini. Henry Mancini nasceu em Cleveland em 1924 e morreu em Beverly Hills em 1994, aos 70 anos. Compositor, pianista, arranjador, muito sofisticado no arranjo das suas músicas, um melodista excepcional, ganhou prêmios, um número considerável do Grammy, e a sua obra mais famosa é, sem dúvida, A Pantera Cor-de-Rosa, o tema da Pantera Cor-de-Rosa. Aqui nós vamos ouvi-la, inclusive com um grande solo de saxofone, gravação de 1964. A orquestra aqui é regida pelo próprio Henry Mancini. Vamos ouvir essa música inesquecível. I'd like to present now tenor saxophonist Tubby Hayes playing the theme from fairly current Peter Sellers picture, the theme from the Pink Panther.
O cinema também imortalizou grandes obras literárias. Grandes clássicos da literatura foram adaptados para a tela. Cito, entre esses grandes clássicos, Doutor Zhivago. Doutor Zhivago é o romance mais importante do escritor russo Boris Pasternak, nascido em 1890 e falecido em 1960, poeta e romancista russo. Doutor Zhivago, publicado em 1957, foi em 65 adaptado para o cinema, tendo como protagonistas Omar Sharif no papel de Yuri Zhivago e Julie Christie no papel de Lara Antipova. O tema de Lara, de Maurice Jarre, é uma das obras mais conhecidas do cinema. É uma das grandes trilhas sonoras da história do cinema. E é claro que no nosso próximo momento musical nós vamos ouvir o tema de Lara, do grande compositor Maurice Jarre. Acabamos de escutar essa obra tão linda que é o tema de Lara, do compositor francês Maurice Jarre. Maurice Jarre nasceu em Lyon, França, em setembro de 1924 e faleceu em Los Angeles em março de 2009.
um grande compositor, vencedor de Oscar, de Globo de Ouro, do BAFTA, do Grammy, um grande compositor mesmo. Mas além do tema de Lara, 3 anos antes, né, de Dr. Zhivago, 1965, Maurice Jarre já havia ganhado um Oscar de melhor trilha sonora. Com que filme? Com o tema de outro grande clássico dos anos 60, Lawrence da Arábia. É filme maravilhoso também. Lawrence da Arábia já tem um estilo épico, diferente do Dr. Zhivago, que conta um romance, né? Tem esse romance proibido, né? Do Yuri Zhivago com a Lara, né? Então ele dividido entre 2 mulheres no contexto da Revolução Russa. Aqui nós já temos um filme de aventura, um drama biográfico baseado num livro autobiográfico escrito pelo militar britânico T.E. Lawrence. Então, esse filme, Lawrence da Arábia, retrata as experiências do Lawrence nas províncias da Turquia, naquela região do Oriente, durante a Primeira Guerra Mundial. Esse filme foi um clássico indicado a 10 estatuetas do Oscar. Pois é, vale muito a pena a gente assistir a Lawrence da Arábia. E aqui no nosso próximo momento musical nós vamos ouvir o tema de Lawrence da Arábia, interpretado pela orquestra da BBC, regida por John Wilson.
Você ouviu Poesia Viva, o seu podcast sobre arte e livros, literatura, música, cinema, teatro. Aqui você é sempre bem-vindo. A casa é sua. Hoje nós falamos do cinema. Esperamos que você tenha gostado um pouquinho desse recorte da história de algumas obras, de alguns grandes nomes do cinema, de inesquecíveis trilhas sonoras. Neste encerramento você está ouvindo ao fundo o tema de Luzes da Ribalta de Charlie Chaplin. Um dia teremos um podcast só sobre Charlie Chaplin. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso canal, gosta desse podcast, comente, curta, compartilhe. Vamos lá, ajude a levar poesia para o mundo. Esse mundo horrível precisa muito de poesia para ser minimamente tolerável.